Se você está se sentindo perseguido por alguém e está preocupado com isso, eu vou te contar algo que aconteceu e é algo verídico, está registrado lá na Bíblia e é relacionado com Jesus, o nascimento dele. Pois após o nascimento dele, uma estrela passou e aí alguns magos viram que aquela estrela passou e entenderam que era o nascimento do Salvador. Que eles foram em direção àquela terra e foram falar com quem? Com o rei Herodes. Lembrando que a promessa que tinha que vir um Salvador, que ia sentar no trono. E quem é que estava no trono de Israel? O rei Herodes. Então a inveja tomou o coração daquele homem. E aí ele pesquisou para saber onde que aquelas crianças estavam. E depois que ele soube onde aquelas crianças estavam, ele mandou matar todas as crianças. E foi muito triste, porque os soldados foram lá e mataram muitas crianças. Imagina o coração de alguns soldados. Tem uns que com certeza eram ruins mesmo, mataram sem pena, mas tem muitos soldados ali que tinham família e sentiu. Não tanto quanto aquelas mães, né, aqueles pais, mas enfim, aconteceu a carnificina. Mas Jesus não foi tocado. E depois, Jesus cresceu, foi perseguido assim, sempre tentando tirarem a vida dele. E o inimigo por trás, sempre influenciando o coração das pessoas. Mas José e Maria sempre davam um jeito de ir para outro lugar, direcionado por Deus. E aí foi aumentando cada vez mais o desejo de ver o sangue de Jesus escorrer. Eles não tinham ideia de como isso seria bom para a natureza humana. Mas eles perseguiram, tentaram de tudo. Chegou no final, eles não conseguiram pegar. Jesus se entregou. Eles foram até Jesus, lá no monte, e aí Judas vai, você já conhece a história, né? Judas beija Jesus, e Jesus fala, amigo, com beijo, traíste o Filho de Deus. Pegaram Jesus e levaram. E Jesus morreu. E aí é que tá. Saíram vitoriosos, aqueles fariseus, aqueles caras que perseguiam eles, né? Falaram, salve-se a si mesmo, salvou a tantos. Porém, eles achavam que havia a derrota de Jesus. Quando Jesus ressuscitou e salvou toda a humanidade em cima daquele que cria no nome dele. E o que eu tiro de base pra gente hoje? Primeiro, se você tem um chamado, você tem um ministério, você tem um propósito na tua vida, você vai iniciar esse propósito e as pessoas vão sentir inveja, as pessoas vão se levantar, vão tentar matar esse propósito desde a raiz. Eu já passei por isso, de algo que eu construí, que eu vi muito deboche, muita gente tentando, sabe, matar os meus planos desde a raiz e não conseguiu. Já tenho 11 anos e graças a Deus estou de pé. Mas é isso que eles vão fazer, eles vão tentar matar o seu plano pela raiz, como o rei Herodes tentou matar o plano de Deus pela raiz, pegando Jesus criança. Coitado, ele achou que estava lutando contra a criança, mas estava lutando contra o próprio Deus, o próprio Criador dele, ele sendo criatura de Deus. E isso vai acontecer contigo, seus sonhos, seus projetos, vai crescer, ninguém vai conseguir te parar. Só você vai conseguir parar isso, se você desistir. E aí, vai vir outros tentando te armar uma cilada, vai vir pessoas como amigo tentando te destruir. Então pode acontecer de você ser traído como Jesus foi. Mas isso não significa que é o fim. E mesmo que não aconteça a traição de pessoas, mas de repente você mesmo pode trair a si próprio, com seus desejos, com seus anseios, fazendo uma coisa que não deveria fazer, como muitos fazem por aí, né? Um exemplo disso, um cara que trai a esposa, arruma outra mulher, arruma outra amante, está traindo ele mesmo, porque está se destruindo, está perdendo a família dele aos poucos e não está percebendo. Eu poderia dar diversos casos de traição própria, mas enfim, vamos voltar agora para o texto. Quando isso acontecer, não pense que é o fim, porque todos pensaram que era o fim. E se a tua empresa falir, se o teu casamento estiver desmoronando e as pessoas vão falar assim, ah lá, é o fim, como falaram para Jesus naquela cruz, salvou a tantos, não salva a si mesmo. E aí você vai lembrar que existe um Deus que pode pegar tudo isso que está acontecendo aí e transformar em bênção, porque ele fala que aonde abundou o pecado, superabundou a bênção. E isso acontece para que lá na frente, quando alguém estiver passando pelas mesmas coisas que você passou lá atrás, a pessoa vai olhar e vai falar assim, ele superou, ele conseguiu, então eu posso também. E aquilo que era pecado lá atrás na sua vida vai superabundar em bênção para transformar a vida de pessoas lá na frente que vai estar passando pelas mesmas dificuldades. Então fica tranquilo, tá se achando perseguido, achando que é o fim? Não é nada disso. Firme em Deus, que Deus tem poder para reverter qualquer situação. Guarda esse teu coração. Se está acontecendo isso com você, pega essa palavra firme e pratica em cima do que eu te falei. Se lembrou de alguém, transfira essa mensagem para essa pessoa para que ela possa ouvir e ser abençoada. Se ainda não conhece o canal, Código de Paraquedas, tem outros vídeos, se inscreve. Se você que já vem assistindo os vídeos e não é inscrito, dá uma força pro canal, se inscreve no canal também, tá bom? Deixa um like, deixa um comentário se sentir no coração. Fica com o meu abraço, mais importante, fica com Deus.